Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material bem denso e, olha, fascinante. É um capítulo do livro Finalmente Vivos, do John Piper. E a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça aqui. De um lado, a história de um jovem idealista, o futuro juiz da Suprema Corte americana, Clarence Thomas, que abandona a fé por achá-la totalmente irrelevante para os problemas do mundo. Do outro, um conceito teológico que, à primeira vista, parece ainda mais abstrato: o novo nascimento. Nossa missão hoje é entender como o autor conecta esses dois pontos. Eles parecem vir de universos diferentes, né? É uma ótima forma de colocar a questão, porque essa é exatamente a tensão que o capítulo explora. Ele não começa com um versículo bíblico, mas com essa história de frustração. O Clarence Thomas, na época da faculdade, ele estava assim, consumido por questões como racismo e injustiça social. Ele foi para a igreja buscando respostas, sabe? Buscando uma força para lutar. E o que ele sentiu que encontrou foi, nas palavras dele, dogmas desesperadamente relevantes. E essa anedota é o ponto de partida para o autor que se coloca no lugar de um pastor e se pergunta: por que alguém como o jovem Clarence Thomas deveria me ouvir? E essa pergunta sobre relevância é o motor de tudo. O autor descreve a cena do Thomas, um jovem buscando sentido, buscando ação, e a igreja oferecendo algo que, para ele, soava vazio. Isso me faz pensar, essa é uma crítica que não se limita aos anos 60 ou 70, quando isso aconteceu. É uma questão muito atual. Sem dúvida. E é aqui que o autor propõe uma distinção que é fundamental para todo o argumento dele. Ele diz que existem dois tipos de relevância. O primeiro é a relevância percebida, aquilo que as pessoas, num determinado momento, sentem que é importante. São as urgências da cultura, as manchetes do dia. O segundo tipo é a relevância real, aquilo que, segundo a perspectiva bíblica que ele adota, realmente transforma a vida humana na sua raiz mais profunda e eterna, mesmo que as pessoas não percebam isso de imediato. E o autor declara abertamente que o trabalho dele é focado nesse segundo tipo de relevância. É uma aposta alta, né? Porque significa ir na contramão do que a cultura muitas vezes exige. Ele está basicamente dizendo: olha, eu sei que vocês estão preocupados com X, mas a resposta fundamental está em Y, que vocês talvez achem irrelevante, e ele aplica isso diretamente ao caso do Thomas, afirmando que um idealista que descarta um novo nascimento estaria, na verdade, duplamente errado. Vamos explorar esse primeiro erro, então? O primeiro erro, segundo o autor, é uma falha de visão. É não perceber que o novo nascimento, essa transformação interna, é a fonte do amor genuíno e sacrificial. E esse amor é a única força capaz de combater de forma duradoura os problemas que tanto preocupavam o Thomas, como o racismo ou a pobreza. Então, na visão dele, ao descartar a doutrina, o Thomas estava, sem saber, descartando a própria solução que ele procurava. A conexão não era óbvia, mas era real. Certo. Essa é a primeira parte do argumento. Mas é no segundo erro que o raciocínio dele fica mais radical. Ele argumenta que o segundo erro é pensar que essas questões sociais, por mais urgentes e literais que sejam, são as mais importantes. E para ilustrar isso, ele faz uma comparação que é no mínimo chocante. É uma comparação projetada para chocar e reorientar a perspectiva. Exato. Ele coloca lado a lado o alívio do sofrimento de uma pessoa por 80 anos aqui na Terra e o destino dessa mesma pessoa por uma eternidade, que ele descreve com a figura hiperbólica de 80 trilhões de anos. A lógica é brutalmente simples. A escala da eternidade torna qualquer outra preocupação, por mais válida que seja, secundária. Uma jogada retórica poderosa, mas também arriscada. Não corre o risco de ser interpretada como uma minimização do sofrimento real que as pessoas enfrentam aqui e agora? Alguém poderia ouvir isso e pensar: então você está me dizendo que a minha luta por justiça hoje não importa tanto assim? Essa é a crítica mais comum a esse tipo de argumento e é um risco real. Acredito que a intenção do autor não é diminuir a importância do sofrimento presente, mas sim reordenar as prioridades de uma forma radical. Ele diria que, se você se preocupa tanto com o sofrimento de alguém por 80 anos, deveria se preocupar infinitamente mais com o sofrimento dessa pessoa por uma eternidade.
Para ele, a questão mais fundamental não é se haverá justiça na terra, mas se a pessoa vai ver e desfrutar pessoalmente da glória de Cristo. Ele argumenta que apenas a partir dessa experiência transformadora é que uma justiça verdadeira e duradoura pode fluir para o mundo. É uma inversão completa da lógica comum. O que nos leva à pergunta inevitável que o próprio autor coloca. Se esse novo nascimento é tão central, tão fundamental, qual é exatamente a nossa parte nisso? O que uma pessoa precisa, de fato, fazer? Significa, não é só uma crença intelectual. É confiar em Jesus Cristo como três coisas: Salvador, que perdoa os pecados; Senhor, que guia a vida; e tesouro, que satisfaz a alma. Uma coisa que me chama a atenção é essa palavra tesouro que ele usa. Parece uma escolha incomum em comparação com o Senhor e Salvador, que são mais tradicionais. O que você acha que ele quer comunicar com essa palavra específica? Acho que é uma escolha deliberada e crucial para o argumento dele. Salvador e Senhor podem ser entendidos em termos de dever, de necessidade, mas tesouro fala de desejo, de valor, de afeto. Ele está dizendo que a fé verdadeira não é só reconhecer que Jesus é a autoridade ou a solução, mas é desejá-lo acima de todas as outras coisas. É encontrar nele a alegria e a satisfação mais profundas. Isso se conecta com a ideia dele de desfrutar da glória de Cristo. A fé, para ele, não é apenas uma decisão, é também um deleite. Isso nos leva a um ponto que pode parecer um paradoxo. O autor diz que a ação de Deus de nos dar essa nova vida e a nossa ação de crer acontecem exatamente no mesmo momento. São simultâneas, mas ele insiste que uma é a causa da outra. Essa ideia de que a regeneração de Deus causa a nossa fé é um dos pontos teológicos mais debatidos, e o autor aqui defende a posição dele de forma muito clara. É fundamental entender a lógica dele para acompanhar o resto do argumento, mesmo que o conceito gere muitas perguntas. Sim, é o coração do argumento teológico dele. E para explicar como duas coisas podem ser simultaneamente, mas ainda ter uma relação de causa e efeito, ele usa uma analogia muito eficaz, a do fogo, calor e luz. No instante em que o fogo existe, o calor e a luz também existem. Você não tem fogo por um segundo e depois o calor aparece. Eles coexistem. No entanto, ninguém diria que o calor causou fogo. É o contrário. O fogo é a causa. Da mesma forma, ele argumenta que o novo nascimento, que é a ação de Deus, é o fogo que, instantaneamente, produz o calor e a luz da nossa fé e arrependimento. Ok, a analogia faz sentido para a gente visualizar o conceito. Mas uma analogia é uma coisa, provar isso a partir de um texto bíblico é outra. Como ele defende essa ideia de que Deus é a causa, usando a fonte que ele considera autoritativa? Ele constrói o caso dele de forma quase forense, analisando um trecho específico da Bíblia. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. O texto diz algo como: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, pois fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Ele desmonta essa passagem para encontrar as provas do seu argumento. E como ele faz isso? Qual é a primeira pista que ele encontra no texto? Primeiro, ele define os termos. O que é essa obediência à verdade? Ele argumenta que, no contexto, a verdade é o Evangelho, é a mensagem sobre Cristo. E obedecer essa mensagem significa crer nela. Então, obediência à verdade é só uma outra forma de dizer fé. Essa fé, diz o texto, é o que purifica a alma. E ele conecta essa ideia de purificar com as imagens de lavar, de água, que outros textos usam para falar do novo nascimento. Então, para ele, a purificação pela fé e o novo nascimento são duas facetas do mesmo evento. Certo, então ele estabelece que fé e novo nascimento estão intrinsecamente ligados, mas isso ainda não prova qual causa qual. Como ele avança a partir daí? É aqui que entra a análise da estrutura do texto. Ele apresenta 3 indicações. A primeira é a própria ordem das frases e a palavra de conexão entre elas. O versículo 22 descreve a ação humana, purificar a alma pela fé. Mas o versículo 23 começa com a palavra pois ou porquê. Pois fostes regenerados. Na interpretação dele, essa pequena palavra muda tudo.
Ela estabelece que o versículo 23 é a razão para o versículo 22. A regeneração por parte de Deus é a base, o fundamento que torna a purificação pela fé possível. Entendi. Ele está usando a própria gramática do texto para construir uma hierarquia de causa e efeito. Não é só uma interpretação de palavras soltas, é da lógica interna da passagem. Qual é a segunda indicação? A segunda é o instrumento que Deus usa. O texto diz que a regeneração acontece mediante a palavra de Deus. O autor imediatamente cruza essa informação com outra passagem conhecida, Romanos 10:17, que afirma que a fé vem pelo ouvir, a palavra de Cristo. A lógica dele é a seguinte: se a palavra é o meio pelo qual a fé é gerada em nós, e Deus usa essa mesma palavra para nos regenerar, então a obra de Deus é a fonte de todo o processo. Ele está agindo através da sua palavra para produzir tanto a vida nova quanto a fé que a acompanha. Espera um pouco. Se a fé vem da palavra e a regeneração vem da palavra e Deus é o autor de ambos, então o autor está basicamente argumentando que a fé não é algo que nós oferecemos a Deus, mas algo que recebemos dele através de um único canal? É uma inversão completa da lógica popular sobre fé. Isso sim é interessante. Exatamente, é uma inversão radical do modelo de fé como uma contribuição humana. E ele solidifica isso com uma terceira e última indicação vinda de outro texto, do livro de Atos, capítulo 15. Nesse trecho, o mesmo apóstolo Pedro diz que Deus purificou os corações dos gentios pela fé. Para o autor, essa é a confirmação final. A frase não diz, eles purificaram seus corações, mas Deus purificou. Deus é o agente ativo, e a fé é o instrumento que ele usa. Um instrumento que, como a gente viu no ponto anterior, ele mesmo cria em nós através da palavra. Juntando tudo, o caso que ele constrói é que a iniciativa, a causa decisiva de tudo, desde a vida nova até o primeiro ato de fé, pertence a Deus. E isso nos leva de volta ao ponto de partida. Se esse é um mecanismo, quais são as implicações práticas? O autor encerra o capítulo com 4 conclusões bem diretas. Sim, ele amarra tudo no final. A primeira conclusão é que, apesar de tudo isso, a fé é absolutamente essencial. Crer é necessário para ser salvo. O argumento dele não elimina a necessidade da fé. Pelo contrário, ele diz que o novo nascimento é o nascimento da própria fé. Elas são inseparáveis. O segundo ponto é uma consequência direta disso. Se a fé nasce dessa ação divina, então por nós mesmos somos incapazes de crer. E ele usa uma imagem muito forte para isso. Um morto não pode dar respiração a si mesmo. E essa é uma imagem poderosa. Ele não diz que somos maus ou relutantes, mas mortos. Para o autor, essa palavra muda tudo. A questão não é persuadir alguém que está indeciso, mas sim uma ressurreição. O que, na lógica dele, reforça a necessidade absoluta da iniciativa ser divina. Uma pessoa espiritualmente morta não pode iniciar sua própria vida espiritual, assim como um cadáver não pode decidir voltar a viver. O que leva naturalmente ao terceiro ponto. Deus, por sua própria misericórdia, é a causa decisiva da nossa fé. A iniciativa é dele do começo ao fim. E o quarto e último ponto é o que fecha o círculo e nos leva de volta a Clarence Thomas. Exato. O quarto ponto é que o amor é o fruto inevitável desse coração regenerado e cheio de fé. E esse amor não é um sentimento abstrato. Ele se manifesta em ações concretas que impactam todas as áreas da vida. E aqui ele volta a listar as preocupações do jovem Thomas: racismo, pobreza, tráfico de pessoas. A doutrina que parecia tão irrelevante no início se torna, na conclusão do autor, a única solução poderosa e duradoura para os problemas mais urgentes do mundo. O amor que muda a sociedade não é algo que conseguimos fabricar por esforço próprio. É o resultado de um coração transformado por Deus. É um argumento circular muito bem amarrado. Ele começa com a frustração diante da irrelevância da doutrina e termina afirmando que essa mesma doutrina é a fonte de toda a relevância prática. E o material termina com um apelo, uma chamada para ajudar pessoas como o jovem Clarence Thomas a enxergarem essa conexão. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além do capítulo. Se a fé é, em sua origem mais profunda, uma ação divina em nós,
como isso se harmoniza com a nossa responsabilidade humana de agir, de lutar por justiça, de fazer o bem no mundo. O autor sugere que uma coisa é a fonte da outra, que a ação divina capacita e motiva a ação humana. O desafio que fica é explorar como essa dinâmica entre a soberania divina e a responsabilidade humana se manifestaria na prática, na abordagem dos complexos problemas do nosso tempo. Como é que uma convicção sobre a origem da fé se traduz em um trabalho concreto por um mundo mais justo? Fica aí a reflexão.